Existe um ditado da sabedoria ancestral que diz o seguinte: uma árvore pela metade ainda pode crescer. E a história que eu vou contar para vocês é sobre uma mulher que, em meio a tantas adversidades, escolheu dormir sobre as palavras, escolheu viver para as palavras e resistir utilizando as palavras. A história que eu vou contar é sobre destino. Três rapazes que viviam no Orum, no mundo espiritual, decidiram se consultar com o oráculo porque eles gostariam de passar um tempo no Aie, no mundo material, que é esse mundo que a gente vive. O oráculo disse a eles que eles deveriam ir à casa de Ajalamopi, do Senhor que molda os destinos humanos, mas que eles deveriam ter muito cuidado ao se apresentarem ao guardião dessa casa. Dois desses rapazes foram apressadamente à casa de Ajalá. Chegando lá, repararam que não havia ninguém na casa, que eles haviam saído. E viram que a porta estava aberta. Entraram na casa e escolheram os seus destinos dentre os que estavam disponíveis e seguiram para a vida na terra. O terceiro rapaz, primeiramente, foi se consultar com seu pai para pedir orientações sobre o destino a ser escolhido e também para ter algumas informações importantes durante a viagem. O pai não só o orientou, mas também deu a ele dinheiro e um pouco de sal, para que ele pudesse usar durante a viagem. Então, o rapaz, que se chamava Afuape, se arrumou e foi na sua viagem em busca do seu destino. Durante a viagem, o rapaz encontrou algumas pessoas e tentou ajudá-las de acordo com suas possibilidades. A primeira pessoa que Afuape encontrou foi um senhor que ele avistou de longe, que estava pilando inhame. O senhor fazia isso porque ele queria transformar o inhame numa farinha para fazer algumas receitas para cozinhar. Ele chegou perto do Senhor e disse o seguinte: "Agô, meu Senhor, agô", que quer dizer com licença. Ele perguntou àquele senhor onde ficava a casa do Senhor dos Destinos e percebeu que o Senhor, enquanto respondia, se mostrava bastante cansado com a atividade que estava fazendo no pilão. Então Afuape decidiu ajudá-lo. O Senhor aceitou a ajuda, deu as informações a ele e, em troca, chamou ele para jantar. Também deu um pouco de água para que ele levasse durante a viagem. Afuape ficou feliz, agradecido e continuou o seu caminho. Um pouco mais à frente, Afuape viu uma senhora que estava preparando a caça para comer. Ele se aproximou dessa senhora e, conversando com ela, ele reparou que ela preparava a carne sem nenhum tempero. Então, ele se lembrou do sal que o pai havia lhe dado para que ele levasse em sua viagem.
Ele pegou no bolso, deu um sal àquela senhora e disse a ela que o sal, além de dar um sabor à comida, ainda ajudaria na conservação, caso ela quisesse guardar a carne e consumir futuramente. A senhora provou a carne com tempero e ficou maravilhada, não só com o sabor, mas também com as orientações de conservação do alimento. Em troca, ela ofereceu comida a ele e também um lugar para ele dormir, já que já era tarde da noite. Afuape descansou. No outro dia, acordou bem cedo quando o sol estava nascendo e continuou a sua viagem. Andou por algumas horas e, no meio da tarde, ele percebeu que já havia chegado na casa de Ajalamopim, do Senhor que muda os destinos humanos. Mas, quando ele chegou lá, viu que havia uma multidão em frente à casa e também debaixo de uma árvore que se chamava Baobá, que é conhecida como embodeiro, testemunha dos destinos, porque pode viver até 6.000 anos, e também como árvore-mãe, porque tudo no baobá dá para reaproveitar. O fruto, as flores, a casca, a madeira, tudo. Ele ficou ali observando as pessoas em frente à casa de Ajalá e também debaixo da árvore. E ele percebeu que as pessoas que estavam ali eram credores que queriam receber uma dívida. Novamente, Afuape se lembrou do dinheiro que o pai havia lhe dado. Tirou o dinheiro do bolso, pagou a dívida e liberou aquelas pessoas para que fossem embora. Nesse momento, a porta da casa se abriu e surgiu um homem alto, com a pele negra, com os cabelos branquinhos e que se apoiava em um cajado. Afuape logo disse: ó Senhor grande sábio, conceda-me o meu destino para que eu possa viver na terra. Nesse momento, o Senhor concedeu o destino e Afuape foi viver na terra como ele tanto queria. Lá, ele prosperou, se casou, teve muitos filhos e se tornou um grande criador de cavalos. A vila que ele morava era muito linda, florida e próspera. Mas ele reparou, em algumas idas na cidade, que aqueles outros dois rapazes, lembra? Aqueles que foram apressadamente para a casa de Ajalamopim e escolheram os seus próprios destinos, eles moravam numa vila ao lado. Mas eles não eram tão felizes como Afuape. Eles viviam cansados, desanimados, nada para eles dava certo. E os dois, vendo a felicidade, a prosperidade, a família, tudo de mais alegre e feliz na vida de Afuape, resolveram consultar o oráculo para saber por que nada na vida deles dava certo. E a resposta foi a seguinte: aquele que é sábio pelo seu próprio destino. Aquele que não é sábio foi feito mais tolo que um pedaço de mel. Nós escolhemos o nosso destino no mesmo lugar, apenas eles diferem.
nem todas as mulheres negras podem escolher os seus destinos. Muitas têm que lidar com o racismo, com o machismo, por morarem em favelas, comunidades, mas no meio dessas condições existiu uma mulher que resistiu a todos os preconceitos. Ela foi e sempre será uma das escritoras mais lidas no mundo. Autora do livro Quarto de Despejo, que vendeu mais de 100 mil cópias e foi traduzido para mais de 13 idiomas. Tem um ditado da sabedoria Wolof que diz assim: conhecer-se a si próprio vale mais do que sabê-lo pelo outro. E Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, Diário de Bitita, Casa de Alvenaria e tantos outros livros, sabia exatamente quem ela era. E não pelo que os outros diziam, mas porque sabia do seu talento, sabia das suas potencialidades. Carolina nasceu no ano de 1914, 26 anos após a abolição da escravatura. Mas onde ela morava, em Minas Gerais, ainda não havia a total libertação dos escravizados. Filha de Benedito José, um boêmio e poeta do Araxá, e de Dona Cota, doméstica, Carolina nunca conheceu seu pai, porque o relacionamento dele com sua mãe não deu certo. Neta de Benedito José e de Ciamaruca, Carolina adorava os avós e via no seu Benedito seu maior aliado. E sabia da inteligência da menina e conhecia-a muito bem. Por outro lado, a avó Ciamaruca achava a menina bastante esperta e traquina. Ela fazia várias peraltices. E não teve uma vez que a avó dela deu pinga para ela dormir, porque não aguentava mais as artes da menina. Carolina, que foi apelidada de Bitita, estudou somente os 2 primeiros anos do ensino fundamental, o que era o antigo primário. Mas, infelizmente, teve que abandonar a escola para ir trabalhar com sua mãe na roça. Nesses 2 anos de estudo, Carolina teve contato com seu primeiro livro, que foi Escrava Isaura, que um vizinho emprestou para ela. Mesmo trabalhando na roça, Carolina lembrava das palavras do livro e ficava com o pensamento em que ela queria ser escritora. Eu vou ser escritora. Carolina não tirava isso da cabeça. Pouco tempo depois, Carolina e a mãe foram expulsas da roça e tiveram que voltar para Contagem, a cidade natal delas. Nessa época, Carolina trabalhou em várias funções. Foi lavadeira, doméstica, cozinheira e catadora de papel. Mas Carolina não deixava o pensamento de que queria ser escritora. Alguns anos depois, Carolina descobriu uma doença rara em que ela não sentia as feridas e as feridas não cicatrizavam. Então ela e sua mãe se mudaram de Minas Gerais para São Paulo, para o interior, para Franca. E depois Carolina se mudou para a zona norte de São Paulo.
Aos 23 anos, Carolina ficou órfã. Sua mãe faleceu e ela foi morar na favela do Canindé. Carolina construiu com madeiras doadas pela igreja o seu quarto de despejo, que era um barraco que media 1,5 metros por 1,5 metros. Ali, Carolina viveu por alguns anos e teve 3 filhos: João José, José Carlos e Vera Eunice. Carolina nunca se casou e nenhum dos pais de seus filhos assumiu a paternidade, o que é uma realidade no Brasil. Mas Carolina não deixava de pensar na escrita e começou a trabalhar como lavadeira, como doméstica e também catadora de papel. Para complementar a renda, Carolina ia até o rio Tietê lavar roupa e também pegava água para cozinhar, para beber. Nessa época, o rio Tietê não era tão poluído como hoje. E Carolina via ali mais uma forma de sustentar os seus filhos. Como catadora de papel, Carolina encontrava revistas, jornais, e ela levava-os para casa e os lia. Ela lia a revista, lia os jornais e ali ficava sonhando com um mundo melhor. Carolina também encontrava no lixo alguns cadernos velhos que ela limpava, levava para casa e ali escrevia o seu diário. Ela falava sobre miséria, sobre a fome, sobre a sua vida na favela, mas também falava sobre coisas bonitas. Ela adorava poesia. Chegou a escrever: hoje o céu está tão bonito, não sei dormir sem ler. Queria ter o céu como um vestido. E assim, os dias ruins passavam com a ajuda de sua escrita. Carolina não se enturmava muito com os vizinhos. Então, ela tinha muito tempo para escrever, já que não fazia amizades. E aproveitava o tempo livre para ouvir as novelas nos rádios. Ela cantava, ela dançava, ela adorava música. E não é que os escritos de Carolina nos cadernos ficaram famosos? Um jornalista foi até a favela do Canindé para fazer uma reportagem que falava sobre as problemáticas, sobre a vida na favela. E ele conheceu Carolina e viu todos os seus escritos. Lá, ele ficou maravilhado, porque ele nunca tinha encontrado na vida alguém que definisse com tantos detalhes a vida na favela. Então, o jornalista resolveu publicar o livro de Carolina. E ele publicou. No dia da estreia, no ano de 1960, a livraria estava lotada. Gente do povo estava lá. Carolina muito feliz com seu livro. Mas o contexto histórico, social da época não foi nem um pouco favorável. Na época, a elite paulistana comemorava a mudança da capital do Brasil para Brasília. Comemorava também o surgimento da bossa nova, que é uma mistura de jazz com samba e que falava sobre a boemia carioca. Falava sobre amor, sobre paixões, sobre o mar, num barquinho deslizar. Nananana. A
A elite paulistana não queria saber de miséria, não queria saber de favela, não queria saber de pobreza. Então, o Livros de Carolina foi apelidado de escravidão dos novos tempos. E Carolina recebeu o apelido de língua de fogo. Com essa avaliação pejorativa, o livro de Carolina não teve muito sucesso. E os escritos que ela teve depois também não conseguiram alcançar o lugar que ela imaginava em sua cabeça. Carolina havia ficado triste e por conta disso ela acabou se mudando da favela do Canindé para uma favela em Osasco. Chegando lá, também fora discriminada. Imagina uma mulher negra, pobre, escritora. Jamais. Mas Carolina sabia que ela era escritora e sabia que ela era preta. E nos seus escritos definiu isso muito bem, dizendo: eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Se é que existe reencarnação, eu quero vir novamente preta. E o sonho de Carolina não ficou para trás. Lá em Osasco, sofrendo preconceito, ela acabou se mudando para Santana, também em São Paulo. Mas lá foi um dos piores momentos da vida dela. As pessoas discriminavam ela e os filhos. Chamavam eles de comedores de lixo, crianças faveladas. E Carolina, no instinto de mãe, para proteger os seus filhos, se muda de Santana para um sítio em Parelheiros. Lá, viveu por alguns anos, até que com 62 anos de idade, ela faleceu. Ela teve uma crise respiratória por conta de asma. Carolina morreu pobre e esquecida. E o seu livro, Quarto de Despejo, também ficou esquecido no tempo. Alguns anos se passaram, as pessoas começaram a comprar o livro de Carolina, a história dela começou a ser conhecida e no ano de 2020 chegou a marca de 100 mil cópias e tradução para mais de 13 idiomas. Agora, em fevereiro desse ano, de 2021, Carolina ganhou o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse título é dado às pessoas por sua caminhada, por sua história, por sua dedicação. Carolina recebeu o título depois de morta, mas as palavras dela vivem na nossa cabeça, nos livros, no imaginário, na nossa literatura. Mas Carolina não ficou só nos livros, nas composições que ela fazia, as poesias. Carolina também fora compositora. E ela escreveu algumas músicas e chegou a lançar um disco que tinha o nome Carolina Maria de Jesus, cantando suas próprias canções.